Oi, pessoal, aqui é a Daniela. Hoje, fechamos a série de conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundaréu fez o trabalho de locução das traduções das conferências internacionais. Nessa semana, vamos publicar a última conferência, apesar dela ter sido proferida em português. O título da conferência é Os Direitos dos Povos Indígenas na Política Brasileira Contemporânea. E dela participaram a deputada federal Joênia Wapichana e a professora Manuela Carneiro da Cunha, da Universidade de Chicago. Vocês vão ouvir as duas agora. Esperamos que vocês gostem. Os links para o vídeo e áudio originais e para o site da 32ª RBA vocês encontram na descrição do episódio. Em fevereiro, voltamos com a nossa segunda temporada. Até lá! Antes de mais nada, queria agradecer. É uma honra poder conversar com a deputada Joênia Wapichana e é uma honra estar aqui a convite da Associação Brasileira de Antropologia. Obrigada, Bibi. Eu gostei muito da insubmissão do saber. Bom, Joênia, você já disse, é a primeira mulher parlamentar indígena no Brasil e mais, ela foi eleita por Roraima, que é um estado que é conhecido por eleger sempre parlamentares anti-indígenas, né? Então, é um feito. E queria também lembrar, talvez para os mais jovens, que o primeiro parlamentar indígena foi um Chavante, foi Mário Juruna, que não era Juruna, era Chavante, né? E que foi deputado federal de 83 a 87. Ele mal falava português, queria fazer seus discursos em Chavante, e foi eleito pelo Rio e pelo PDT, né? Foi eleito por causa do seu gravador. Nenhum publicitário, eu acho, teria inventado um símbolo melhor, porque o gravador de Mário Juruna gravava mentiras e era o cobrador de promessas eleitoreiras, né? Mas Mário Juruna, como deputado, não foi levado a sério pelo Congresso. A deputada federal Joênia encarna, mais de 30 anos após o mandato de Mário Juruna, um momento e um reconhecimento totalmente diferentes. Bom, o momento, já sabemos, é um ataque explícito, extremamente violento, do executivo e daqueles setores também que acham que agora, né, são governo. Então, é um ataque explícito aos direitos indígenas e não só, e de todas as minorias. E é também, e Bibi acabou de falar isso, é importante, é também um governo que ataca a Constituição. Portanto, em mais de um sentido, nós todos estamos envolvidos, né? Por outro lado, né, é um momento de crescimento da presença indígena no cenário político. Basta ver, por exemplo, a atuação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, né, que não só conseguiu obter pelo menos parte do que queria na ADPF 709, junto ao Supremo Tribunal Federal, mas foi admitida, né, como parte legítima para apresentar essa ADPF, embora não tenha sequer um CNPJ. A PIB foi aceita pelo STF como a representante legítima dos indígenas do Brasil, que foi também algo incrível, né? Se a gente pensa que 40 anos atrás, em 1980, quando Mário Juruna foi convidado para presidir o Tribunal Russell, o Estado, através da FUNAI, tentou impedi-lo e recusar-lhe o passaporte com o motivo, não é? O pretexto, de que ele era tutelado, né? Então, vejam o caminho que percorremos, né? O conhecimento, o reconhecimento, quero dizer, de Joênia, parte de sua formação. Bibia já mencionou, ela, além do que Bibia já disse, a Joênia é advogada pela Universidade de Roraima e pós-graduada
né, com mestrado na Universidade do Arizona, onde ela estudou intensamente as legislações indigenistas do resto do mundo. E, sobretudo, essa legitimidade, que não depende só da sua formação, mas depende também da sua competência específica e da sua atuação como advogada do Conselho Indígena de Roraima, né? E esse reconhecimento vem de toda essa biografia dela, né? E, em particular, da sua atuação importantíssima no processo de demarcação, que levou décadas, né? Mas no processo final de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2005. Ela teve uma atuação extremamente importante e, como já foi dito aqui, ela fez a sustentação oral, coisa que muito nos orgulha. Eu tenho seguido a atuação de Joênia no Congresso com crescente admiração. E eu vou deixar, com certeza ela vai arrolar os marcos da sua atividade no Congresso, que são muito importantes. Só vou destacar talvez duas coisas apenas. Que logo após ela assumir o seu mandato, alguns meses depois, em abril de 2019, Joênia conseguiu lançar, né, uma frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas e conseguiu arrebanhar 219 deputados, né, e 29 membros do Senado. Quer dizer, isso em si mesmo mostra, digamos, o quanto ela é uma liderança, e isso tem se manifestado de várias outras maneiras também. E queria também destacar que no projeto de lei 1142, do qual Joênia foi a relatora, ela incluiu, além dos povos indígenas, também os quilombolas, os ribeirinhos e outras comunidades tradicionais. E isso foi um passo importante para que se perceba a semelhança das situações em que todas essas populações estão, sobretudo diante das políticas públicas, essas políticas que foram estendidas aos povos tradicionais, né, em geral, nunca foram adequadamente pensadas para suas condições concretas de vida. E isso ficou mais patente ainda diante da pandemia, né? Mas é a primeira vez que que se fala ao mesmo tempo e de um fôlego só, não só em povos indígenas, mas também em quilombolas e outras comunidades tradicionais. Isso é de extrema relevância. Eu acho que agora, pensando que ela vai falar do seu mandato e de tudo que ela tem feito, eu vou falar ao contrário, não é ao contrário, mas de uma forma complementar, de algumas das muitas ameaças que estão dadas na atualidade, né? Há muitas, e eu vou apenas mencionar algumas, né? Bom, é sabido, né, que as terras indígenas estão sendo invadidas num ritmo sem precedente, né? Mas talvez se saiba menos que essa invasão é tanto física quanto cartorial, e a invasão física é patente, ela depende da ação, do discurso e da omissão do executivo, em grande parte, né? O governo estimula, sabemos, de várias maneiras o garimpo, os madeireiros ilegais, os incêndios, né? Agora está ameaçando com mineração outra vez, né? Depois de um certo recesso. Enfim, é um susto por dia praticamente que nós temos, né? E isso resultou realmente em invasões e conflitos e incêndios também em áreas indígenas inéditos, quer dizer, a proporção, não inéditos em si, mas a sua importância, a sua quantidade que é inédita, né?
e isso é gravíssimo. Mas há um outro lado que eu queria mencionar, que é justamente das tentativas cartoriais também. Há várias também. No dia 22 de abril, por exemplo, deste ano, quando houve aquela reunião ministerial que tivemos o desprazer de assistir depois, né, em que o ministro Salles falou de passar a boiada, naquele mesmo dia, acho que não foi por acaso, né, mas naquele mesmo dia, a FUNAI publicou uma instrução normativa de número 9, né, tristemente conhecida por esse número 9, que simplesmente retirou todas as terras indígenas que ainda não estavam homologadas do cadastro do INCRA, que, digamos, toma conta dos limites das terras indígenas, para que não haja sobreposições de invasores, né? É o CIGEF esse sistema. Além disso, essa mesma instrução normativa teve vários outros resultados, até alguns extremamente cruéis, como deixar durante um tempo de entregar cestas básicas em algumas terras indígenas que não estavam ainda homologadas, coisas assim, realmente dignas do Trump, né? Agora, essa instrução normativa, portanto, permite, na medida em que essas terras indígenas não homologadas ainda foram retiradas do CIGEF, o CIGEF pode certificar para invasões notórias, né, que elas não estão invadindo terras indígenas, simplesmente porque o CIGEF não tem mais esses dados, né? Isso é gravíssimo. Tinha já uma lista de espera avisada, provavelmente, que imediatamente pediu certificação de uma série de terras que estavam em cima de terras indígenas. Bom, felizmente, o Ministério Público Federal, através de vários procuradores em vários estados, em várias regiões, interveio e pediu a suspensão e anulação dessa instrução normativa, que visivelmente é inconstitucional, já que terras indígenas, como acho que todos sabemos agora, desde a Constituição de 1988, está mais do que claro, já era verdade desde a colônia, mas ficou explícito no artigo 231 da Constituição de 88, que as terras indígenas são congênitas, são originárias, são anteriores ao Estado, elas não dependem da outorga do Estado, elas existem, né? Elas, antes mesmo do Estado. E qual é o papel do Estado? É protegê-las, e protegê-las, entre outras maneiras, demarcando-as, né? Demarcando-as, inclusive fisicamente, e registrando-as no Serviço de Patrimônio da União, e também elas têm que ser regularizadas nos cartórios, para não haver justamente dúvidas sobre os limites das terras indígenas, né? Então, esse é o papel do Estado, não de conceder terras indígenas. O Estado pode conceder, pode até comprar terras para fazer reservas indígenas, que tem um estatuto bem diferente, mas a maioria das terras indígenas, esmagadora maioria das terras indígenas tradicionalmente ocupadas, que são objeto do artigo 231, não é? São terras anteriores à própria Constituição, a qualquer Constituição, né? Isso vem desde o século XVI, né? Quando não tinha ainda constituições, mas já foi discutido se essas terras eram de domínio dos indígenas ou não. Agora são de posse exclusiva dos indígenas e não podem ser usadas para qualquer outra coisa, sem uma série de... enfim, não podem, são imprescritíveis, são indisponíveis, etc.
Então, eu só queria dizer que, pelo menos, que já vários juízes federais suspenderam essa instrução normativa, né? Mas o que já foi feito, foi feito. Basta aquele pequeno intervalo entre a instrução normativa e a fila que já estava formada para criar motivos de conflito mais adiante. Isso está muito claro, que todas essas iniciativas, na realidade, são acirradoras de conflitos. Mas há outra medida cartorial na qual vale a pena pensar, que é, curiosamente, o cadastro ambiental rural. Vocês talvez se lembrem que, em 2012, houve um embate entre vários setores, por exemplo, o SBPC, né, e o agronegócio, que queria reformar a legislação ambiental, e que levou no Congresso, foram eles que ganharam, né? E nessa nova legislação do legislação ambiental, figura um instrumento que é o cadastro ambiental rural, que é um instrumento que queria regularizar a política ambiental, queria ter um controle sobre as várias propriedades e como estava sendo tratado o ambiente nessas propriedades. Só que impôs, portanto, um cadastro ambiental rural, né? Só que esse cadastro ambiental rural, como há outros exemplos desse tipo, mas esse cadastro ambiental rural pedia a autodeclaração e não tinha um sistema de verificação real. Então, quer dizer, cada um declarava, no fundo, o que queria, e com vários subterfúgios, né? Tentou transformar o cadastro ambiental, que é um mecanismo de controle ambiental, como o nome indica, em uma espécie de alavanca fundiária, né? Quer dizer, esse cadastro ambiental rural está sendo usado para grilagem, para tentar legalizar grilagem. De várias maneiras, eu não vou entrar no detalhe aqui, não dá tempo, mas só dizer que a essas alturas, acho que foi na semana passada, saiu um estudo detalhado que cruzou justamente os mapas, né, do cadastro ambiental rural com vários outros mapas, inclusive da FUNAI, né, e verificou que tem mais de 12 milhões de hectares, é uma barbaridade, mais de 12 milhões de hectares sobrepostos a umas quase 300 terras indígenas, né? E o que me surpreendeu foi que aí não eram só as que não estavam homologadas, a maioria estavam homologadas, né? 189 estavam homologadas e regularizadas. Quer dizer, avançaram em cima também das terras indígenas que estavam absolutamente regularizadas, demarcadas, tudo isso. Então, isso aí foi quer dizer, e isso atinge também o infeliz estado de Mato Grosso do Sul, digo infeliz para os indígenas, porque é nesse cone sul do Mato Grosso do Sul que há talvez os maiores conflitos entre indígenas, sobretudo Guarani Kaiowá e Guarani Nhandeva, aí e no oeste do Paraná também, né? São conflitos entre terras indígenas e fazendeiros, né, que estão ocupando essas terras indígenas. Só para vocês terem uma ideia, então, uma dessas terras indígenas tão litigiosas é Dourados, Amambá e Peguá, no Mato Grosso do Sul.
essa área foi delimitada pela FUNAI em 2016. Delimitado é o grau mais, quase mais baixo da regularização. A FUNAI começa propondo um estudo que desemboca numa proposta de delimitação que o presidente da FUNAI aceita oficialmente. Mas depois disso ainda tem várias etapas. Tem que ter o Ministério da Justiça declarando, tem que ter o chamado contraditório, até chegar finalmente à demarcação e à homologação pelo presidente da República, né? Então, conseguiram a delimitação oficial em 2016. Pouquíssimo tempo depois foram atacados e houve um massacre, o ficou conhecido como massacre de Carapó, né? Isso em 2016, propriamente dito. Mas a minha surpresa agora foi que, vendo o estudo que foi feito dos cadastros rurais, né, ambientais, essa mesma terra, né, que tinha 55 mil hectares e algumas coisas, né, 55.600 hectares, né, tinha também sobrepostos a ela 184 cadastros rurais, né, que ocupavam 82% da terra indígena. Ou seja, é por isso que no Mato Grosso do Sul, praticamente esses Guarani Kaiowá e os Guarani Nhandeva conseguem ocupar, quer dizer, conseguem a posse, né, das suas terras, apenas das suas terras, apenas uma fração que não passa de 25, no máximo 30% ao todo. Quer dizer, inclusive terras que estão homologadas. Esse exemplo que eu dei era de uma terra apenas delimitada. Mas tem um outro exemplo lá também, de Iguatemi-Peguá, que foi, essa estava totalmente regularizada, né? É pequena, né? Ela tem 5.839 hectares. Os cadastros ambientais rurais, em cima dessa área, são de 5.835 hectares, 65. Isso significa que só ficaram de fora menos de 4 hectares que não estão invadidos. Quer dizer, é um escândalo. Isso é nessa mesma região que estão ocorrendo muitos dos conflitos que estão agora, esperamos, né, na fila para serem finalmente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui nós entramos num outro domínio, que é o do judiciário, né? O judiciário que tem sido o nosso grande defensor diante dos ataques à Constituição, né? Então, a gente tem muita esperança no judiciário, mas precisamos ver o que vai acontecer. O julgamento em questão é a história do marco temporal. Essa história do marco temporal é uma invenção, né? Porque a Constituição, quando falou dos direitos indígenas, quando falou de vários outros direitos, não deu data, não disse a partir de quando a Constituição devia ser implementada. Então, que invenção foi essa? Bom, tem uma história que começa justamente com a demarcação da Raposa Serra do Sol em Roraima, na qual, como vimos, Joênia foi muito importante, e o Supremo Tribunal Federal, em 2009, né, julgou essa demarcação, né? E nesse julgamento, um dos ministros do Supremo de então, hoje falecido, Menezes Direito, inventou uma cláusula e várias cláusulas, que são as 19 condicionantes que ele colocou, e
um entendimento que não era sequer uma cláusula, né? Um entendimento que dizia que os indígenas que estavam nas suas terras no dia da promulgação da Constituição de 88, foi 5 de outubro, né? Tinham esses direitos, mas os outros não. Os que não estavam nas suas terras, não. Bom, isso é evidentemente impossível, né, juridicamente, porque se alguém foi escorraçado, né, e deportado de suas terras, não perde os seus direitos, né? Mas, então, para, digamos, atender a essa evidência, acrescentaram uma outra condição, que para que guardassem os seus direitos às suas terras, então os indígenas deveriam provar o esbulho renitente. O que é o esbulho renitente? É uma expressão esquisitíssima, né? O esbulho renitente é o seguinte, eles tinham que mostrar que resistiram, seja fisicamente, seja pelos fatos, né? Ou por vias judiciais a esse esbulho, a essa deportação dos seus territórios. Isso afetou particularmente os indígenas justamente dessa região do sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, mas não só, Santa Catarina também, teve vários outros casos. E acontece o seguinte, eles foram expulsos das suas terras pela Marcha do Oeste, sobretudo, que Getúlio Vargas incentivou. Não só por isso, né? No Paraná, Moisés Lupion também tem sua cota nesse sentido, e eles foram expulsos, concentrados em algumas reservas mínimas, onde se juntaram etnias completamente diferentes e que estão abarrotadas hoje em dia, aliás, né? Como a reserva de Dourados, que, aliás, se pretende reserva quando é uma terra indígena. Foi uma concentração de várias etnias numa pequena terra indígena, né? Que foi chamada Reserva de Dourados. O que aconteceu? Eles foram expulsos pela força, inclusive colocados em caminhões pelo SPI, levados para essas reservas, né, para que os novos ocupantes, né, criassem suas fazendas. Alguns ficaram no fundo das fazendas, servindo de mão de obra, enfim, foi uma situação terrível, que dispersou os Guarani, né, de uma forma que é lembrada até hoje, enfim, é um drama que ainda não se apagou, né? E que a razão de haver essas tentativas de retomadas. Mas essas tentativas de retomadas, que são atualmente combatidas por verdadeiras milícias privadas, né? Seguranças privadas. Esse massacre de Carapó que eu mencionei foi isso, foram fazendeiros e seus jagunços, né? No fundo, que fizeram essa investida para desalojar esses indígenas cuja terra tinha acabado de ser reconhecida pela delimitação, né? Então, para que serve o marco temporal? Serve para justamente negar. Bom, antes de mais nada, haveria o recurso à força física, que era impossível na época. Houve muitos protestos, mas não havia como os indígenas digamos, se defrontarem em 1940, 45, com a conivência da FUNAI, aliás, em 40 era a SPI, com a conivência do SPI, muitas vezes, como foi provado pelo relatório Figueiredo, né, eles não tinham como enfrentar essa situação. Em juízo, que era outra opção, eles não podiam entrar, porque os indígenas só foram considerados explicitamente aptos a entrar em juízo para se defenderem na Constituição de 88. É o famoso artigo 232, que passou batido e que foi da maior importância, porque até 1988 os indígenas, a maioria dos juízes não aceitavam uma queixa ou um processo iniciado por indígenas. Tinha que ser através do seu tutor. E como o tutor era conivente na maior parte das vezes,
isso significava que eles não tinham acesso à justiça. Então, essas duas condições do esbulho remitente são, no mínimo, uma farsa. Quer dizer, não há como pensar de outro modo, né? Então, mas isso que nasceu, portanto, em 2009, no julgamento do Raposa Serra do Sol, foi usado para tentar justamente tirar os direitos territoriais de todos esses indígenas que tinham sido despojados das suas terras, né? Então, os fazendeiros, né, sobretudo, quer dizer, o agronegócio em geral, mas sobretudo o setor agropecuário, né, tentou colocar essas mesmas restrições a todas as terras indígenas. As restrições que exigiam que eles estivessem lá no dia 5 de outubro de 88, tá certo? E conseguiram um parecer da AGU, já logo em seguida, né? Mas que foi derrubado, porque o Supremo Tribunal Federal disse que só se aplicava ao caso da Raposa Serra do Sol, né? Foi derrubado já em 2013, se eu bem me lembro. Mas eles não largaram a ideia. E quando o Temer estava precisando de votos, né, foi quando eles conseguiram que fosse reeditada essa mesma como é que chama? Esse mesmo documento, agora não me lembro, da AGU, que é o documento 001 de 2017, né, que dizia para a administração pública toda que tinha que aplicar essa condição do marco temporal. E com isso se chegou a revisar terras indígenas, a demarcação de terras indígenas que já estavam declaradas pelo ministro da Justiça e que foram devolvidas à FUNAI. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, por exemplo, devolveu 17 terras indígenas declaradas para a FUNAI reavaliar. Quer dizer, o que o presidente tinha anunciado, que ia até rever terras que já estavam, consolidadas, digamos assim, ele conseguiu fazer isso, né, dessa maneira. Eu estou levantando todas essas questões porque esse marco temporal estava previsto para a semana passada, foi adiado, e ele está num momento muito importante, porque o ministro Edson Fachin, em abril ou maio deste ano, ele deu uma liminar dizendo que não vale o marco temporal, certo? E suspendeu tudo que derivava disso, inclusive o tal documento da AGU, da Advocacia Geral da União. E agora era o momento de fazer o julgamento geral e também ver, enfim, era Supremo Pleno que tem que se manifestar, não só sobre a cautelar, mas sobre o fundo da matéria, né? E isso está suspenso e estamos todos aguardando. Houve uma enorme mobilização, né? Houve uma enorme mobilização em torno disso, estamos todos aguardando que o Supremo olhe para essa matéria e decida essa matéria, né? Conforme a Justiça e conforme a Constituição, evidentemente. Eu vou parar por aqui, eu só queria, com alguns desses exemplos, e lembrando, digamos, como foi feita a Constituição também há 32 anos atrás, que essa parceria entre antropólogos, entre geólogos, entre juristas, entre vários setores da sociedade civil e os direitos indígenas, eu acho que foi da maior importância e eu acho que deve continuar agora que o protagonismo está absolutamente nas mãos dos próprios indígenas. Eu acho que é o momento não de se retrair, mas é o momento de continuar nessa luta conjunta para conquistar cada vez mais justiça. Obrigada. Olá, aqui é Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal na história do Brasil. Hoje eu quero contar um pouco a situação dos povos indígenas nesse contexto que nós estamos passando
eu diria que um contexto de desafio e também de resistência. O governo, esse novo governo que veio aí, tem sido considerado um governo de retrocesso, de negação de direitos, de perseguição e de diversos ataques. Esse é um pouco a análise que eu faço por conta do que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Também não é novidade nenhuma, porque eu, sendo uma deputada federal da oposição, já vi alertando que desde o primeiro momento, quando o presidente Bolsonaro assumiu com uma bandeira de dizer que no seu governo não haveria nenhuma vez para os povos indígenas, que iria abrir as terras indígenas para mineração, que iria fazer com que houvesse a revisão da demarcação das terras indígenas. Nesses 3 pontos, aí a gente percebe que existe uma tentativa de retrocesso e, principalmente, de violações de direitos dos povos indígenas. Logo no primeiro ano, nós enfrentamos uma série de desmontes relacionados aos órgãos que têm uma obrigação institucional na defesa do direito de proteção. A primeira medida provisória de reestruturação dos ministérios fez que houvesse uma união de diversos partidos, de diversos parlamentares, junto com o movimento indígena, para tentar salvar uma das responsabilidades que é bastante importante, que é da FUNAI. A medida provisória tirava a FUNAI de dentro da estrutura do Ministério da Justiça, tirava a competência de demarcar terras indígenas e colocava para o Ministério da Agricultura, que tem uma disputa bastante clara em termos da disputa sobre as terras indígenas. Então, significaria a paralisação dos processos de demarcação de terras indígenas, o retrocesso em termos de avanços que já, por mais que fosse de forma lenta, mais ocorria. E o que a gente viu foi, dentro dessa primeira edição de medida provisória, essa tentativa de retrocesso na questão indígena. Nós lutamos, conseguimos derrubar esse item, depois de várias emendas, inclusive a emenda que eu propus para modificar o texto, e nós conseguimos manter FUNAI no Ministério da Justiça com essa competência. Perdemos, lógico, alguma outra estrutura relacionada à Secretaria de Mudanças Climáticas, a questão do CONSEA, que também havia uma certa tentativa de mudanças, mas o que se percebeu era a concretização dessas ameaças. Depois, nós vimos várias tentativas de tirar a participação social, não somente dos povos indígenas, mas da sociedade civil em geral, a participação no controle social, em termos dos conselhos, que há muito tempo se vem acompanhando as políticas públicas, em termos de debate, deliberações, consulta, isso que se faz a cidadania, se faz ser um país democrático e onde se abre a participação para a sociedade civil. Neste governo foi totalmente vetada, houve mudanças, e com sérias mudanças aí, inclusive para conselhos que são essenciais à participação da sociedade, como o CONAMA. Da outra forma, também nós vimos regras que deveria ser rígida em termos de fiscalização e proteção de direitos serem flexibilizadas, como a Instrução Normativa 09 da FUNAI, que dá brecha à disputa serem contemplada, a grilagem de terra, favorecer aqueles que têm a disputa pela posse da terra indígena serem contempladas e fazer com que houvesse uma insegurança jurídica em termos do que garantir para a demarcação das terras indígenas. E houve também uma diversa tentativa relacionada ao IBAMA, em termos de fiscalização, do monitoramento, da questão ambiental, o desmonte, não apenas nas regras, mas também no próprio orçamento que diminuíram bastante consideravelmente. Esse, o primeiro ano, foi um ano bastante difícil para nós, onde se aumentou os ataques aos povos indígenas, aos seus direitos, principalmente acirrando conflitos, uma vez que toda a sinalização que o governo apontava pelo desmonte e também
flexibilização das regras e uma sinalização pelo seu posicionamento contra os direitos indígenas. Então, nós vimos aí nesse primeiro ano diversas mortes de indígenas, principalmente aqueles que fazem parte de fiscalização, vigilância das terras indígenas, que no caso aconteceu lá no Maranhão, com os Guajajaras, em Rondônia, em outros casos de violência, e a gente viu que também se avançou em decorrência a essa forma com que se vinha sendo sinalizado o retrocesso da questão indígena. E de outra forma também nós vimos nesse final assim do ano passado as crescentes proposições também no Congresso. Ano passado teve a proposição para uma tentativa de uma PEC, juntamente que estava anexa a PEC, juntamente com a 191, 443, que nós conseguimos arquivar, mas a proposta era justamente abrir a mineração em terras indígenas. Por isso que recebemos bastante mobilizações nesse momento no Congresso Nacional dos povos indígenas para manter seu posicionamento, que era não a mineração em terras indígenas. E eu coordeno hoje uma frente parlamentar, que ela é composta de 219 parlamentares, deputados, de 27 senadores. Nós tivemos bastante visita, tanto representando a frente como as comissões que faço parte hoje, que é de Direitos Humanos, Meio Ambiente, Minas e Energia, no sentido de reforçar que o momento era essencial para fazer com que os direitos de consulta prévia, livre e informada fossem tomados em consideração, por conta das pressões que a gente viu ano passado, em termos de avançar alguns projetos que não teve a anuência dos povos indígenas, como a questão do leão tucuruí, ali da BR-174, entre o estado de Roraima e Amazonas, e nós tivemos a obrigação de referendar a Convenção 69 da OIT. Da mesma forma, surgiram vários protocolos comunitários, a discussão de projetos no Xingu. Esse foi um primeiro momento de luta e de resistência. Já para esse segundo ano, nós vimos chegando, uma questão que apertou todos, com a pandemia. O coronavírus chegou, em fevereiro ainda, no Brasil. Nós já tínhamos uma preocupação muito grande, qual seria o plano do governo para o enfrentamento desse Covid-19 perante as comunidades indígenas, e que não havia um sinal do que queria fazer. Então, nós trouxemos para dentro da frente um diálogo com os órgãos públicos, com as organizações indígenas que apresentaram suas demandas, com a sociedade civil, que, inclusive, incluiu, dentro dessa discussão, a questão dos quilombolas, comunidades ribeirinhas, e aí nasceu uma proposição legislativa que ficou bastante conhecida como o Projeto 1142, do qual eu fui relatora, justamente para atender essa urgência. A gente viu que demorou muito o governo dar uma resposta, ainda até hoje ainda não tem uma resposta completa para esse enfrentamento, para esse plano. Foi necessário que as organizações indígenas, como a PIB, o Conselho Indígena de Roraima, e os partidos, inclusive o partido que eu faço parte, a Rede de Sustentabilidade, ingressasse no Supremo Tribunal Federal com uma ADPF, que é uma ação justamente para que houvesse, ouvir as comunidades suas demandas e houvesse uma resposta através de plano. Essa DPF 709, no primeiro momento, teve uma resposta importante do Supremo, que foi uma decisão liminar, que deveria ser implementada esse plano. E somou isso junto com a lei, o projeto Lei 1142, por esse tempo, desde março até em junho, foi discutido, foi construído dentro desse espaço de diálogo, inclusive com participação do governo, por mais que negue, ele participou, sim, das discussões através da Secretaria de Assistência Indígena da CESAI, participou, inclusive, o ministro Mandetta, naquela época. Enfim, teve a construção também a partir do governo. E conseguimos aprovar por unanimidade, quase, tanto na Câmara como no Senado, e teve essa repercussão negativa, porque, na hora de sancionar, o presidente Bolsonaro veta 22 artigos, aliás, 22 itens,
E foi bastante polêmico, porque um dos itens era o básico do básico, que é o acesso à água potável. Isso gerou bastante repúdio por conta da situação que hoje os povos indígenas estão numa vulnerabilidade alta, uma vulnerabilidade que já é histórica, uma vulnerabilidade epidemiológica devido a esse processo de colonização que em muitos povos foi responsável por extinções, né, digamos assim, levou o genocídio, o responsável pela vulnerabilidade de acessar os direitos básicos sociais, como saúde, educação, que ainda, né, tem demandas a ser apresentada. E com esse convite veio colocar mais ainda a vulnerabilidade. Então, quando a gente conseguiu construir um texto de um plano de enfrentamento, era justamente para responder essas demandas. E a resposta, a reação do governo foi vetar, foi negar. Foi necessário uma intensa campanha, tanto da sociedade civil, das organizações, dos artistas, inclusive, que se mobilizaram, né, para colocar que é urgente ainda essa atenção e que era necessário fazer a derrubada dos vetos. Com isso, nós conseguimos derrubar de 22, 16 vetos, e a lei, hoje já é lei, e foi aprovada, foi sancionada. Então, nós temos uma ferramenta. A luta agora está sendo pela implementação. Essa lei, juntamente com essa decisão da DPF 709, essa ação que ainda está em trâmite, ela soma, ela amplia um pouco. A lei ela é bem mais ampla do que a própria petição lá da DPF, mas ela dá uma orientação e indicação do que ser feito, né? Até hoje, se a recusa do Supremo em não aceitar o que foi apresentado pelo presidente dentro da ação da DPF 709, o plano seria uma resposta mais coerente, né, com o que se quer hoje para atendimento à saúde dos povos indígenas. A gente viu que aumentou o número de contaminados, né, tanto no mundo, no mundo todo, mas aqui no Brasil, que representa 14% nesses números de mortes, e dos povos indígenas, um número bastante considerável, bastante elevado, dada a taxa de letalidade com que isso representa em relação aos povos indígenas. Hoje a PIB ela faz uma contagem conforme seus critérios das próprias comunidades e organizações e registra que são mais de 800 casos, aliás, 800 casos em todo o Brasil. E a gente vê a vulnerabilidade em todas as partes. Só em meu estado de Roraima são quase 80 mortes, mas acho que passou de 80, né? Nós tivemos casos dramáticos por falta de remédio. Eu teve um dia que eu recebi a notícia de 5 óbitos de um só povo, a questão do Chavantes, a questão lá do Cinta Larga, em Rondônia, do Suruí. Então, isso afetou todos, né? E hoje é uma luta, essa luta ainda não parou, continua, porque a DPF ainda está sendo questionada. A última decisão que se teve foi que o governo apresentou um plano que foi rejeitado, e, por outro lado, ele não quer respeitar esse procedimento que as organizações estão levando nessa discussão da DPF, tenta colocar isso com uma forma unilateral, quando ele editou a medida provisória 1005, que trata de um controle das barreiras sanitárias, que a gente sabe que muitas comunidades tomaram iniciativa delas próprias, ter um isolamento social, através de suas barreiras e através de algumas ações, conscientização, campanhas, enfim. Se não fosse essa reação das comunidades indígenas, talvez o número fosse bem maior do que hoje, que a PIB aponta. Mas o que acontece é que houve essa edição dessa medida provisória, nós, parlamentares, que fazemos parte da Frente Parlamentar Indígena, apresentamos mais de 100 emendas. Por quê? Porque é um desrespeito com esse processo que está dentro do Supremo Tribunal Federal, onde deve ser ouvido as lideranças indígenas, para a construção de um plano que condiga com a realidade das comunidades indígenas e com as demandas que precisam. Então,
é uma batalha muito grande, agora que a gente vai enfrentar ainda essa medida provisória, ainda não está em pauta, porque nós estamos parados, está travada a pauta aí, mas a medida provisória já está em vigência. Outra questão que eu posso trazer, além da medida dessas questões relacionadas ao Covid-19, que ainda está sendo enfrentada porque não há uma implementação da lei, não está sendo respeitada a decisão suprema, as intensas tentativas das disputas ainda sobre as terras. Amanhã estaria em pauta uma ação de repercussão geral, onde está um caso de uma comunidade indígena Xoclen, e essa caso de repercussão geral que está no Supremo Tribunal, ela vai avaliar uma tese que é totalmente absurda, inconstitucional, que é a tese do marco temporal. Essa tese, ela argumenta, né, que segundo um dos casos que eu fui advogada também, no caso da Raposa Serra do Sal, que teria surgido um voto, uma análise de algum ministro, dizendo que os direitos indígenas, direito relacionado à posse da terra, ao direito territorial, haveria um marco para começar, e esse marco seria a data da promulgação da nossa Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1988. Aí estou mudando de aqui, estou colocando 10 anos a mais. Mas esse seria o marco de 1988 para o início de possível, quem estaria na posse da terra estaria contemplado, mas quem não teria a posse da terra até esse período não teria direito. Então, uma tese absurda, porque a nossa própria Constituição Federal ela já dá uma resposta para isso, quando coloca que os direitos sobre as terras indígenas são originários, então são palavras minhas, são da própria Constituição, do artigo 231, e diz claramente que esses direitos são imprescritíveis, indisponíveis e inalienáveis. E eles têm uma função social, que é a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, conforme reza a nossa Constituição Federal. Então, assim, esse caso ainda vai ser debatido, foi retirada de pauta, que seria para amanhã. Há uma pressão da bancada ruralista, do agronegócio e de algumas empresas, para que isso torne uma repercussão que vai afetar todos, né? Isso daria um impacto bastante significativo para todas as demarcações das terras indígenas no Brasil. Então, nesse caso dessa ação, inúmeras organizações indígenas ingressaram com o pedido de amicus curiae, quer dizer, amigo da corte, né, no sentido da palavra, para justamente manter o seu posicionamento para cumprir a Constituição, defender os direitos originários e rebater essa tese do marco temporal. Inclusive, eu também estou como parte, eu como indígena wapixana, e também como partido político, também ingressamos, a Rede de Sustentabilidade também faz parte desse amicus curiae, para justamente a gente tentar, de uma vez por toda, fechar essa tese que é inconstitucional, é absurda, e que coloca em risco outras demarcações de outras terras indígenas. Ou mais, a gente vive rebatendo todos os absurdos que a gente vimos de racismo relacionado aos povos indígenas, seja ele pelos ministros aí, seja o ministro da Educação, que odeia o termo os povos indígenas e que saiu fugindo do país. Nós temos tentado, de diversas formas, pedir tanto a responsabilidade penal, mas também as providências administrativas, tanto que nós pedimos, inclusive, para que fosse afastado e tivesse o impeachment, tanto do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Só o nosso partido, acho que já fez 2 ou 3 pedidos de impeachment em vários momentos, quando ele, naquela audiência, a reunião ministerial, falou que era para deixar passar boiada por conta da pandemia, que aí estaria mais fácil, né? Então, a gente está monitorando, uma vez que eles monitoram também, né? Eu soube agora no jornal que o governo mandou espiões da ABIN para monitorar participantes da COP25. Então, são absurdos que a gente vê, que precisa agir de acordo com as nossas prerrogativas também parlamentares, então, ou pedir para que se explique,
para pedir para que se convoque para prestar as devidos esclarecimento e pedir para apurar os crimes que possam ter havido. Então, todo o tempo que a gente vê essas atitudes que não condizem com a atitude republicana, tampouco atitude de autoridades que mantêm uma função, uma obrigação institucional, e que, por mais assim que a gente vê que foi eleito pela maioria dos votos, ele tem que respeitar a nossa Constituição brasileira e deve responder pelos seus atos, né? Então, é nesse sentido que os povos indígenas são dos povos que mais têm recebido esses ataques, para que seu direito fosse reduzido, para que seu direito à cidadania também fosse respeitado, quando não se considera indígena, até mesmo como ser humano, fala muito e faz pouco para proteger os povos indígenas, querer com que os povos indígenas fossem tratados como inferiores, e também até mesmo para tentar reverter seus direitos, abrindo para a terras indígenas para mineração e para arrendamento, que são questões inconstitucionais. Então, um pouco dessa minha análise que eu faço, que o momento é desafiador, o momento de resistência, mas também, por outro lado, uniu novamente, desde a Constituinte, a sociedade civil, alguns artistas, vários partidos políticos, em prol dessa luta coletiva. Eu acredito que nós estamos aqui no parlamento para defender a todos os direitos sociais que se encontram em risco, onde tem um direito ameaçado, os povos indígenas também estão, seja ele na questão da educação, quando quer tirar o Fundeb, né, digamos, das escolas públicas, seja quando a redução dos orçamentos da União, que deve ser condizente à realidade e à responsabilidade institucional que deve fazer, tanto da FUNAI, como órgão de indígena federal, que tem um dever de proteger os direitos dos povos indígenas nas suas demandas, como o IBAMA, também, que tem um órgão de estrutura que deve fiscalizar a questão da produção ambiental, assim como os outros órgãos, né? Não deve servir para fazer politicagem e tampouco fazer ações que sejam contrários aos seus atos que criou, né? Então, assim, é importante que a gente faça essa análise, conjuntura, dizer que a nossa atuação política é importante e que também teve notícias boas, né, importantes para nós, que nós estamos passando por um momento eleitoral agora, né, o fato de eu ter, digamos assim, eu estar, né, estar aqui no parlamento, na Câmara Federal, com uma única parlamentar indígena, no Congresso também, fez dar visibilidade e também deu, eu diria assim, um incentivo, um encorajamento a outras mulheres indígenas, outros homens indígenas que hoje estão passando processo, participando do processo eleitoral em seus municípios. 2 dias atrás eu li uma notícia que teve o maior número de candidatos indígenas nesse período eleitoral, né? Isso foi dado a uma reação também de querer incluir nesses espaços políticos e também a visibilidade da questão indígena e também a necessidade de fazerem parte desses grupos que tomam decisões importantes em nossos municípios, em nosso país. Então, isso espero que haja bastante repercussão e haja esses alcances nesses espaços, e assim a gente vai fazendo parte mais direto das nossas políticas públicas. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouco dessa análise. A aba tem uma importante participação, aliás, é a aba, né? Quem tem o respaldo científico, técnico e histórico nessa defesa dos direitos dos povos indígenas.